Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Estamos de volta, 14 horas e 30 minutos, e agora a gente fala com ela, nossa especialista, a nutricionista, oncologista também, especialista em nutrição oncológica, Edi Oliveira. Edi, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Toda semana a Edi tá aqui com a gente, né? E aí a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que a gente sempre fala de alimentação, todo dia é alimentação. Então hoje a gente vai falar sobre suplementos esportivos, não é isso? Isso. Vamos ver onde é que eles se colocam, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina, se é legal, se não é. Exatamente. Olha, você já ouviu falar em suplementos esportivos? Eles são produtos usados para complementar a alimentação de quem pratica atividades físicas, como musculação ou corrida. Os mais comuns são a proteína em pó, a creatina, o BCAA e pré-treinos também. Mas atenção, suplementos não faz milagre, né? Eles só funcionam como treino, alimentação balanceada e, claro, orientação profissional. Antes de começar a usar, você deve procurar um nutricionista. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui com a Edi, né? Afinal, saúde e o resultado andam juntos sempre, né, Edi? Verdade, a gente tem que aliar o todo, né? Não é só uma coisa que vai fazer um milagre, não é só o suplemento que vai fazer o milagre, né, nessa história toda. A gente sabe também que hoje está super comum os cross da vida, corridas, muita gente correndo, né, fazendo bike também aí pela cidade. Isso é verdade. Então, a gente vê que tem crescido esse movimento também, né? Verdade. E assim como vem crescendo também a questão da suplementação, né, Edi? Com certeza. Mas aí a gente tem que saber como suplementar e por que suplementar, né? Quais são os objetivos dessa suplementação, que é o mais importante. Para o que você acabou de falar, não fazer uma autossuplementação sem um acompanhamento, né? Então é bem interessante procurar um nutricionista, né? E ele vai avaliar a necessidade daquele suplemento. Porque às vezes a pessoa diz, eu quero usar o Whey Protein. Chega assim pra mim. Ai, doutora, eu tô indo pra academia, mas eu preciso usar eu quero usar porque tá na moda, todo mundo tá usando. Sim, e aí? Exatamente. Então, a gente tem que entender que não é assim, né? A gente tem que colocar esse suplemento dentro de um plano alimentar. Que aí ele vai ter o efeito esperado para aquele objetivo que ela quer. Quer ganhar massa? Então, vamos utilizar um Whey Protein, uma creatina, e aí a gente vai ajustando com esse plano alimentar. Aí ela consegue os objetivos dela. Edi, a partir de que idade é indicado o uso de suplementos esportivos? Até porque tá começando cada vez mais cedo com essa galera aí, esses jovens, né? Sim. Enfim. Então, não tem uma indicação assim de idade. Vai muito, Hélio, do que daquela pessoa faz. Vamos lá, um adolescente. Vamos pensar assim, um adolescente já com 16, 14, 16 anos, mas ele já tem uma prática esportiva intensa, né? Ele já faz um futebol, depois ele faz um vôlei, que tá na moda também isso agora. Então, tem que ver... Tá hypado, tá? Então, aí, exatamente. Então, é da necessidade. Se aquele adolescente tem a necessidade da suplementação, a gente vai fazer aquela suplementação, né? Tem uma criança de 11 anos, 12 anos, que eu tenho um paciente assim, que ele tá fazendo tênis. Então, ele tem e faz o tênis, vai fazer o treino de força para melhorar o tênis dele, né? Então, ali ele não come legal, então a mãe já trouxe, então vamos organizar essa alimentação e aí é a hora de suplementar. Então, de acordo com cada atividade que a gente vai pensar na suplementação. Olha, existe algum risco em jovens utilizarem suplementos sem orientação? Sim, existe. A gente pode ter sobrecarga hepática, que é do fígado, a gente pode ter sobrecarga do rins também. Então, tem que ter uma orientação, né? Porque a quantidade, né, é que vai fazer esse mal ou não. Então, é preciso ter esse cuidado também. Às vezes não suplementa coisas fitoterápicos que não devem, que vai alterar, por exemplo, o sistema endócrino. Então, ali a gente tem que ter cuidado com alguns fitoterápicos que podem, nessa fase, né, 16, 17 anos, um jovem, tem que ter muito cuidado porque ele está ali no pico de produção hormonal dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado e ter orientação médica, sim, e nutricional para iniciar uma suplementação. Olha, a gente já está com perguntas aqui. Você que quer participar desse bate-papo com a Edi,
faça como a Camila, o Diego, o Lucas, que estão mandando mensagem aqui pra gente, tá? Nosso WhatsApp é o 991541079. O Lucas do Paraviana fala assim, de treino musculação faz uns 8 meses, mas sinto que estou estagnado. Muita gente fala do uso de creatina. Ela realmente ajuda a ganhar força e massa? Tem algum risco para quem mora num lugar quente, por exemplo, como Boa Vista? Não, primeiro que a creatina é um dos suplementos mais seguros e estudados no mundo da nutrição. Então, hoje, creatina, a gente vê estudos, por exemplo, a cognição, idoso, Alzheimer, Parkinson. E a creatina, ela vai ajudar na produção muscular. Ele não é energético, tá? Então, dependendo do seu treino, sim, você pode usar uma creatina, não vai fazer mal em relação ao risco. Muita gente liga a questão renal. Não tem nenhum estudo falando sobre isso, tá? E o que é que tem que essa estagnação, primeiro 8 meses é pouco tempo. Então, a gente tem que entender que é um processo você ganhar massa, né? Não é da noite para o dia, como a gente fala, e a gente precisa ajustar essa proteína, esse ganho, essa água que ele tem que tomar, esse sono reparador que ele tem que ter. Lucas, tu precisa de um nutricionista, Lucas. Vai lá com a doutora Edi. Então, assim, tem que cuidar do todo para vir esse ganho de massa que Lucas não vem, vai demorar um pouquinho, é uma construção. Músculo é construção. Então, tenha calma, paciência e cuidado para a gente não se meter e usar coisas indevidas devido a essa ansiedade, né? Não pode. Não vai pro caminho mais fácil que pode se dar mal, exatamente. Né? Olha, a Camila lá do São Francisco, ela fala assim, quero começar a treinar, mas eu fico em dúvida se vale a pena já usar o Whey Protein ou se isso é só para quem já tá mais avançado. Tem problema começar com suplemento desde o início? Vamos explicar o que é a função do Whey Protein? Então, o que é o Muita gente pensa que o Whey Protein é um milagroso. Não, então, vamos lá. Vou tomar e da noite já vou acordar musculoso. O Whey Protein, na realidade, é a proteína que é um dos nossos, né, macronutrientes e que a gente fala bater durante o dia. Então, a gente tem um cálculo que a gente faz dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e muitas vezes a proteína, ela te dá uma saciedade muito rápida. Então, é difícil, às vezes, o paciente conseguir usar essa proteína na quantidade recomendada, né? Então, ali na carne, no ovo. Então, a gente usa do Whey Protein para fazer ali um alimento para bater essa proteína. Então, eu coloco 1,5 de proteína na tua refeição durante o dia. Então, ali eu vou dividir durante o dia, essa refeição toda vai ter proteína, que é o ideal, e ali em alguma dessas eu vou colocar o Whey Protein para isso. De cara, eu não usaria o Whey Protein, você consegue fazer isso com uma boa alimentação. Então, o importante é começar a fazer atividade física, porque a atividade física, né, um ganho de massa é importante para nossa saúde. Então, quanto mais assim você puder, já tem idade para isso, vá fazer sua atividade física. Eu falo que é remédio. É remédio, com certeza. O Diego do Liberdade fala, treino funcional às 6 da manhã e quase nunca consigo comer antes. Ouvi falar de pré-treinos. Eles realmente dão energia ou só aceleram o coração? Vale a pena usar, doutora? Eu acho assim, quando você tem um treino super forçado, você é um atleta, que aí você tem ali todo um acompanhamento, tudo bem você usar um termogênico, né, que a gente fala. Então, assim, mas a gente pode fazer isso com comida, né? Então, se ele faz um funcional e é de manhã cedo e ele tem aquela necessidade de comer alguma coisa antes, que tal uma banana ali com a canela, que já é termogênica? Ou então, o seu nutricionista vai fazer um plano ali alimentar que quando chegar à noite no jantar, ele aumente ali a sua quantidade de carboidrato, também é interessante. Mas vai valer muito do que você faz, pratica. Então, assim, por exemplo, eu não sou praticante de pré-treino. Eu praticamente não uso. Olha, eu particularmente eu tenho medo, porque se der um ataque cardíaco, eu já tô pensando que eu vou morrer. Então, eu prefiro evitar. Isso, tem que ter cuidado com a quantidade daquele pré-treino. O que é que tem dentro daquele... Porque o pré-treino é uma construção de vários suplementos ali dentro. Cafeína, tem alguns outros que pode ser colocado. Acelera o batimento cardíaco. Sim, betalanina. A gente sabe que tem... Não que seja ruim, mas tem as proporções de cada um para você ter um pré-treino seguro, e né? quem fala assim, eu vou tomar um pré-treino só para acelerar meu metabolismo, eu não vou pra academia, vou fazer minhas coisas, mas
pessoal vai Não é pirar, né? interessante isso, né? Eu acho que tem a sua função, né? É para atividade física, né? O que às vezes a pessoa confunde também é usando aqueles energéticos, né? Sim, Que ali a gente sabe perigosíssimo, né? perigosíssimo, né? Tem que ter Inclusive não cuidado. recomendado por Não médicos, recomendado né? por médico. Olha, Mariana do Messejana, sou vegetariana e comecei a treinar agora. Sinto que minha recuperação muscular tá lenta. Existe algum suplemento específico para quem não come carne, Edi? Temos sim, a gente tem proteína vegana. Então ela tem que, a gente fala assim, né? Eu falo bater, né? Um treino de recuperar o corpo dela seria ideal ter uma boa quantidade de proteína ali vegana, que a gente sabe que hoje tem whey protein vegano, né? Carboidratos, uma boa fonte de gordura, tudo isso vai ajudar nessa. Então, com certeza está faltando ali alguma coisa em relação à proteína. E outra coisa que o vegano tem que ter importante para ele é sempre estar monitorando a B12 dele. Por quê? Porque como a nossa maior fonte de B12, vitamina B12, é a carne vermelha e as outras carnes, então, como ela retirou, né? Então, é bom que ela tenha um acompanhamento de uma nutricionista que entenda essa parte do veganismo e faça essa suplementação. Boa tarde, Hélio. Oi, Edi. Sou o João, do Tancredo Neves. Fiz exames e estou com baixa de vitamina D e ferro. E tem suplemento que ajude na disposição para treinar mesmo com essa deficiência? Ou é melhor resolver isso primeiro? Não, tem que resolver. Então, você tem que suplementar ferro, né? E aí tem que ver qual é essa baixa de ferro, porque dependendo se for muito alta essa baixa, quer dizer assim, a ferritina dele está muito baixa e o ferro desceu mais ainda, talvez precise até de um injetável. Então, tudo tem que ser avaliado de acordo com o resultado do exame. E vitamina D3 tem que ser tomada e também passar no nutricionista, no médico, e que ele tenha esse olhar para essa quantidade que está faltando e faça uma reposição. Porque aí isso também não quer dizer que você não possa fazer uma atividade física. Vai fazendo aos poucos, né? Diminui a intensidade, mas assim, já que ele ainda não começou, pelo que eu entendi, ele não começou ainda, então faz essa reposição e vai para atividade física. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutora. Sou a Aline, do bairro Nova Cidade. Comecei na academia faz um mês e estou acima do peso. Vi que tem termogênicos que ajudam a queimar gordura. Eles realmente funcionam ou só dão ansiedade? Não, o termogênico, ele é para te dar energia para aquele treino ali rápido. Ele não é queimador de gordura. A gente queima gordura fazendo uma boa musculação. Ele queima gordura, né? Fazendo um aeróbico, mas o termogênico, ele não vai ter a ação de ir lá queimar gordura. Quem faz isso é uma boa dieta, né? Um bom plano alimentar, junto com um bom aporte de proteína. E aí a gente faz essa troca mesmo, ao mesmo tempo, trocando essa massa, essa gordura pela massa. Então, o termogênico, ele vai ajudar ali para te dar energia imediata, aquela disposição de treinar naquele momento. Mas não queima essa gordura, não é a função dele. Olha, são 14h43, obrigado todo mundo que tá mandando mensagem, a gente fica muito feliz, até porque é a sua saúde que tá em jogo, né, Edi? Esse programa é importantíssimo, né, porque quanto a gente disseminar esses assuntos de saúde, de alimentação, é muito importante para a população, né? Porque... Exatamente, olha, e nesse conceito aí, a gente já recebeu também o Rafael do Caimbé, falando assim, treino pesado e quero aumentar minha ingestão de proteína. Só que o whey tá caro em Boa Vista. Tá mesmo, viu, Rafael? Existem suplementos alternativos mais baratos que funcionam também, Edi? Não precisa de suplemento alternativo, não. Um bom ovo, uma boa carne, um frango. Ele tem que procurar um nutricionista para ver como é que tá esse gasto calórico, taxa metabólica, né, o gasto energético, para fazer esse balanceamento e a gente calcular essa proteína, porque aí fica mais fácil e ele pode bater isso com comida, né? Exatamente. O whey proteico, eu falo, é um complemento quando a gente não consegue dar isso na comida. Aquele Pro também, tá caríssimo. Sim, mas né? cheio de processadozinhos ali, então que eu não prefiro fazem comida. bem pra saúde. Adoro o ovo, se você gostar de ovo, aproveite o ovo, que é um dos alimentos mais completos, com boa quantidade de proteína, e a gente faz isso com carne também, então dá sim. A Letícia do bairro Asa Branca fala assim, eu faço crossfit 4 vezes na semana. Marombeira essa, viu, doutora? Mas ainda me sinto muito cansada. Já tomo whey,
mas não vejo melhora nisso. Existe suplemento para melhorar a recuperação ou reduzir a fadiga? Pode ser algum hormônio aí, né? Não, pois era Deficiência bom. de hormônio, será? Eu sugiro ela fazer exames, né, de vitaminas, ver como é que tá a B12 dela, ver como é que tá o ferro, a ferritina, né? Então, assim, porque se ela nesse cansaço, a gente tem que ver outros fatores. Às vezes não é só por causa da atividade física, né? Então, e eu sugiro que ela faça uns exames ali, vá no médico, pra gente ver se não é uma baixa de ferro, uma anemia, né? Então, é bem importante isso. Olha, a gente tá com o tempo meio apertado agora. Obrigado, todo mundo tá mandando mensagem. O Vinícius do Centenário, treino há mais de 1 ano e agora eu tô querendo secar. Já uso whey, mas nunca tomei BCAA ou glutamina. Vale a pena? Ou são só modinhas? Eu acho assim, BCA... É modinha, Edi? Eu acho assim, você tem que ter necessidade daquilo. A gente tem que ver como é a alimentação dele. Glutamina e BCA já tem até no whey protein. Se você já tomou whey protein, se você olha lá a tabela nutricional, ele já está lá. Então, é preciso entender essa atividade física dele. Se ele quer secar, ele tem que perder gordura e manter a massa dele. Nada melhor do que um bom plano alimentar para ajustar isso, viu, Hélio? Não é só... E o BCA, pô, se for necessário, a gente até usa, mas já tem na carne. A glutamina também já tem na carne, a gente usa glutamina. O que a gente puder reverter para alimentação, a gente reverte, né? Ele já tá usando e não existe isso. Se ele quiser dar uma olhadinha lá, que já tá lá, BCA. Para finalizar, a Priscila do Buritis. Vou começar a treinar depois de muito tempo parada. Tenho medo de comprar suplemento sem saber se realmente é necessário. Como saber qual o ideal para o meu corpo? Nutricionista, né? Isso, Priscila. Uma dica que eu lhe dou é começar mesmo a treinar, não enrolar, ir para atividade física, que é importantíssimo. Segundo, a sua base é a alimentação. Primeiro, veja como é que você está se alimentando, comida de verdade, né? Sair desses ultraprocessados, né? Que é inflamatório. Ver como é que está o seu sono, né? Que o sono tem que ser reparador. Ver a sua quantidade de água. E a gente só começa e cuida dessa parte alimentar. Depois é que a gente pensa na necessidade do suplemento, né? Então, priorize isso. Primeira coisa que eu fazia... que eu faço, indico meu paciente, é isso. É ajustar essa alimentação para depois a gente pensar no suplemento. A gente tem mensagem, Rodrigo? Bota pra gente no ar, por favor. Boa tarde, eu me chamo Wilma. Escuta, pergunta a essa doutora por que eles insistem no que não é vitamina, é hormônio D. E esse hormônio é adquirido pelo sol. Não precisa você tomar esses comprimidos, essas cápsulas, que são muito, muito caros. Se o sol nos dá esse hormônio. E outra, para você, ouvinte, tu estás igual Faustão. Pronto, vamos lá então. Ele está falando da vitamina D, né? A gente sabe que a vitamina D, a maior fonte realmente é o sol. Só que a gente não vai para o sol. A gente tem que, o que é que os estudos mostram? Que você tem que pelo menos ficar 10 minutos no sol, né, todos os dias, para fazer uma melhor absorção e biodisponibilidade dessa vitamina D. Então, assim, muitos não fazem isso, e hoje a gente tem uma epidemia mundial que a gente sabe que é essa baixa de vitamina D. E por que ele diz que é um hormônio? Porque nos estudos mostram que a vitamina D, antigamente a gente achava que vitamina D atuava no rins, ali no osso, a gente sabe que ela atua celularmente em todas as nossas células. Então hoje muitos médicos, muitos estudos falam que ela é um hormônio, mas a gente não consegue ir para o sol todo dia. Pronto, olha, estamos sem tempo já, Tudo viu? bem. Muita gente. Que bom, rede né, social, que é muita gente, rede né? social, vamos pra rede social hoje. Edi Oliveira Macedo. Edi com Y, Edi Oliveira Macedo. Sim, meu telefone é o 981126640, atendo lá na Fisioclínica, e qualquer dúvida, tô lá no meu Instagram, é só me procurar lá que eu respondo. E o Doutor Me Consulta vai ficando por aqui no oferecimento todo especial de Mega Farma, sempre presente, Ioga Cintas e Modeladores, Unicesumar Faculdade e Universidade, Restaurante Tropical do Norte, onde o sabor tem história, Mimelá Moda Infantil, Dona Goma, o melhor café da manhã, e Rosa Atelier. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais Doutor Me Consulta pra você. Tchau, tchau.